Ah, isso aqui é o Bial, para quem não lembra da participação dele nesse programa também, que acabou, já foi tarde, que era o Manhattan Connection, falando dessa maneira sobre entrevistar o Lula. Olha que coisa incrivelmente bem-humorada. Tem algum convidado que não vai ao seu programa, que todo mundo quer ir ao seu programa? Olha, eu acho que você citou dois que dificilmente iriam. O Lula, ele já até disse que ele gostaria de fazer o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele. Que engraçado, não? Que irônico, mordaz, nossa, corajoso. Depois nós falamos com o assessor do Lula na época, que era o Crispiniano, não está mais com o Lula, e ele desmentiu tudo. O Lula nunca procurou ele para dar entrevista nenhuma. O Bial queria entrevistar o Lula. E aí eles estavam enrolando o cara. Por isso ele falou que queria fazer entrevista comigo. Não queria nada, estavam despistando. E aí, qual é o benefício do Lula fazer uma entrevista com a porra do Bial? Então, e por que ele pediu para ser ao vivo? Para evitar que o Bial mentisse na edição. Claro. Você não faria isso? Mas é evidente. Um canalha desse aí? Evidente. Lembra que o Lula não fez isso com, acho que a Sônia Bride, recentemente. Foi quando ele saiu do que ele teve o machucado na cabeça, ele sai do hospital e vai no Fantástico com a Sônia Bride. E aí, na edição, detonaram o que ele falou sobre a Lava Jato. Fizeram uma montagem canalíssima, onde tem contraponto sem ter ponto. Exato. Isso é assassinato da construção do valor notícia. Você dá o direito de fala pro cara, você rebate o cara, sendo que não é sobre o que ele falou, né? Então tá lá o Lula falando sobre o governo, diz, não, mas o governo, o Lula, não sei o que, volta, desconecta tudo e fica só a versão do jornal, como se tivesse feito uma checagem de fatos do governo e tal. Porra, o cara saindo do hospital, se dispondo a falar contigo, né? Ali eu acho que foi um erro, tá, Kiko? Eu não teria ido lá. Eu acho também. Eu não teria ido. Agora, acerto é não ir no Bial, né? E acerto da Globo, de uma certa maneira, mandar ele ressuscitar a Regina Duarte, porque os dois são a mesma merda. Esse aqui é o Bial, ó, o que ele pensa de verdade. Tão informado. No livro a gente aprende que ele ficou sabendo do livro do Roberto Marinho, o patrão dele, que ele escreveu o livro, tá? Imagina, né? Biografia autorizada. Ele escreveu o livro sobre o Roberto Marinho. Sim, eu tinha o livro. Depois ele mandou recolher. Você não encontra mais, você encontra em sebo edições antigas. Porque os filhos se incomodaram. Na ânsia de puxar o saco do patrão, ele acabou metendo os pés pelas mãos. Ele conta, por exemplo, que o Roberto Marinho passava pó de arroz para deixar a pele mais clara, que ele tinha trauma de ter, segundo o Bial, traços de mulato. E ele conta também que o Roberto Marinho usava salto carrapeta para ficar mais alto, porque era anãozinho. Sabe? São duas informações no meio de uma puxa-saquice enorme, mas que para a família ficou ruim. Pegou mal. Mas olha só o que ele fala da ditadura. Aqui ele está falando do livro. Tem gente que chama de revolução, tem gente que chama de golpe, tem gente que chama de contragolpe. Tem gente que chama de revolução. Tem gente que chama terra plana e terra plana. Tem gente que diz que vacina mata a pessoa de atacar. Tem gente que diz que é a reencarnação de Jesus Cristo, que é o Napoleão também, tem gente, né? Exato. Tem gente que fala qualquer coisa. O jornalista tem gente que come merda e ri. Tem gente que come merda e ri. É isso aí. E aí tem o Pedro Bial, né? Tem gente como o Pedro Bial. Tem jornalista como o Pedro Bial. Se você serve para alguma coisa como jornalista, exatamente para você não fazer esse tipo de pataquada, você concorda? Meu Deus do céu. Tem gente, Suman, que diz que se você botar a mão no ferro quente, você vai se queimar. Exato. Não, olha, cara. Bom, o movimento... Não faça merda. Aí o Jô Soares, olha, você vê a superioridade do Jô sobre um cara que sucedeu o Jô, né? O Jô não deixou passar, cara, porque o entrevistador tem que fazer isso, Suma. É evidente. É o nosso papel. Quando a gente está entrevistando alguém também, você sabe, né? A pessoa fala alguma coisa
e a gente rebate quando, né, é bobagem. Claro. Não é para ficar Porque senão não precisa do cara, né? Senão você não precisa dessa mediação. Exato. Olha lá, e o Jô chama atenção. Foi um golpe. Eu acho que pode ser chamado de contragolpe também. É verdade, porque... Mas qual era o golpe? Ah, sim, não. Você Mas foi leu- o contragolpe antes do golpe. Se você lê o livro do Gaspari, você vê que quando o Jango vai de Brasília para o sul, ele... Bom, enfim. Enfim, seja lá o que Os for. historiadores sempre usam os 3 termos: revolução, golpe e contragolpe. No teu cu. Que historiadores? Quais? Que historiadores? Narlock. O livro do Gaspari. Talvez o Narlock. E o Jô com a mão. O Jô com a mão ali parou. Os livros indicados pelo Olavo de Carvalho. É. Historiadores, claro. Você pega aí um bando de maluco completamente desmoralizado que te chama de revolução, contragolpe. Não teve apoio da Globo também. Não. Dizem não. que... Eu que tive. Né? Então, ele e a Regina Duarte, não esperemos nada, nem é o papel dele. Né? Não vai fazer nenhuma pergunta que deveria Eu vou dizer, vai ser amores, Kiko. Vai ser amores. Amores. A volta do filho pródigo. Aquela coisa assim, saudosista, com imagem de gaveta da velha Regina Duarte quebrando tudo nas novelas, quando ainda tinha alguns neurônios funcionando assim por trabalho. Em que pese quem atuou com ela dizia que ela era péssima de atuação, assim, que tinha dificuldade de decorar texto e tal. Enfim, né? Essa gente nunca foge também dos perfis, né? Preguiçosos para o trabalho, preguiçosos para a leitura, enfim, né? Tem artistas e artistas, embora não dá para negar como atriz, e vai ser isso, vai ser uma babação memorial, né? E, porra, com tanta gente, cara. Sabe, é isso que eu me pego, assim. Você não precisava entrar nessa bola dividida. Tem tanta gente para se entrevistar, né? Não, eu vou na Regina Duarte. Qual é o próximo? Ricardo Salles? Porque eu já fiz o Moro, eu já falei de Olavo de Carvalho, eu já fiz a Regina Duarte. Anota o que eu estou dizendo. Antes de 2026, ele entrevista o Tarcísio. Cara, contra-golpe. O Jango ia dar um golpe, é isso? Não, é como disse o Jô, né? Porra, primeiro contra-golpe antes do golpe que eu já vi. Mandou bem o Jô, né? Porra. E sabe aquela deitadinha no ombro do tipo assim? Puta, meu. Puta, para por aí, para de falar merda aí. Tô tentando te ajudar. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda. Exatamente. Evolução. Movimento, segundo Toffoli, né? Movimento 64. Que maravilha. Mas ainda se tu chamar de movimento sendo um reaça, sendo um filhotinho de ditadura, ainda é menos pior do que contra-golpe, cara. Contra-golpe é pior. Eu acho que nem os militares conseguem chamar de contra-golpe. Não dá. Contra-golpe não tem como você sustentar. Tem que ser muito sabujo, cara. Tem que ser muito sabujo. Tem. Contra-golpe, você parte do princípio de que o Jango estava querendo dar um golpe. Exato. Aí você vai ter que inventar. É isso que ele está sugerindo. Nem o Hélio Gaspari fala disso no livro dele. Está mentindo. Nem o Hélio Gaspari que é reacionário. Mas ali o que ele fez? Ali foi a carta Coringa, né? Joga pro Hélio Gaspari. Isso não é minha, é do Hélio Gaspari. Né?